que verificar tudo de novo, desde o início. Vai lá, pega. É quase como se fosse montar o computador de novo. Tu vai lá, dá uma olhada em tudo. Se tiver que tirar, tira. Outra coisa também que pode acontecer é que não o conector da fonte, mas o conector ali na própria peça vai quebrar. Eu tenho aqui em casa, acho que uns 3 ou 4 HDs que tá com aquela parte de plástico ali, onde tu encaixa os cabos, quebrado. Antes que o pessoal pense que eu sou um animal que quebra todas as coisas, aquilo ali, a gente tem às vezes umas peças bem antigas, e aquele plástico ali, ele dá uma secadinha e ele quebra, por estar bem seco e bem velho. Então, às vezes ele até esfarela e tudo mais. Então, isso pode ser um problema. Também eu queria acrescentar a respeito dos conectores em questão dos contatos ali, aquela parte de metal dentro do conector. Aquilo ali, às vezes, pode amassar, caso tu encaixe ela meio em falso, meio de lado, ou tente forçar o lado contrário, então pode ser que aquilo ali quebre também, ou entorte. E também outra coisa que pode acontecer é ficar com mau contato, mas não por entortar, ou seja lá o que for. Às vezes aquelas partes de metal, elas podem oxidar. Então, mais para frente a gente vai ver alguns problemas de memória, e a gente vai ver que com uma borracha dessas de apagar lápis, a gente pode resolver vários problemas. Mas ali no conector, tu não vai conseguir passar uma borracha, muitas vezes. Então, eu recomendo usar aqueles limpa-contatos. Ele é um spray com um líquido ali que vai ajudar a tirar a oxidação ali dessas partes. Da parte de cabos, é isso. Então, a gente já verificou o que tem de cabo fora, verificou o que tem de cabo dentro. O próximo passo é mais uma coisa que a gente fala só por atenção mesmo. Juro para vocês, as pessoas esquecem que tem um botão de liga atrás da fonte aqui. Apesar de todo mundo dizer e sabe que tem liga e desliga atrás da fonte aqui. Algumas fontes têm esse botão e o pessoal ignora ele, mas se tiver desligado essa chave aqui, o computador também não liga. Aqui também, dá para ver nessa foto bem detalhado a parte de voltagem da fonte. Hoje em dia, essas fontes todas nem vêm com essa chave aqui, mas algumas mais antigas ainda vêm. Isso aqui é para vocês escolherem a voltagem da rede de vocês. No caso, nas tomadas vocês vão ter que ver qual é a tensão que vocês usam na casa de vocês aí. No caso, aqui em casa é 220 volts, mas em Porto Alegre, lá principalmente, normalmente a gente usa esse 115 aqui, 127 volts. Então, caso vocês tenham uma rede de 220 e liguem o computador aqui com essa chavezinha ligada aqui no 115, essa fonte de vocês aqui vai queimar na hora. Não tenho dúvida alguma. E vocês vão sentir até um cheiro de queimado. Na hora, assim, vai aparecer. Então, é importante que vocês se atentem a isso. Essa parte aqui é uma parte que é bem importante. Então, até antes de ligar na tomada, é bom dar uma olhada lá. Pega o gabinete, vira, olha lá atrás, vê essa parte traseira aqui, dá uma olhada para ver se está na voltagem certa. Aí, uma outra parte que a gente tem que comentar é o caso do painel frontal. O painel frontal, muitas vezes, ele é diferente. A montagem dele ali em diferentes placas. Então,
aquilo ali às vezes vai dar problema para vocês. Então, o que pode dar problema? Esses cabos aqui do painel frontal, como eles são fininhos, e às vezes são meio curtos, né? Dependendo da posição da placa, pode ser que rompa algum cabinho desses aqui. O mais importante, na verdade, é o botão de liga e o botão de reset, que é esse aqui até que está na foto. E o do outro lado, atrás dele, é o botão de liga. Esses cabos eles são bem sensíveis, então eles podem romper facilmente. Sim, não, vocês não. E pior é que caso ele quebre o conector aqui nessa parte aqui, ele é bem chato de conectar depois de novo, então é legal tomar cuidado na hora de montar também. O painel frontal, às vezes o pessoal não tem essa informação aqui e também não foi lá na internet pesquisar como é que monta o painel frontal daquela placa. Então pode ser que tu tenha ligado o teu botão de liga em lugar nenhum. Então isso pode ser que tu vá lá, aperte o teu botão de liga e o teu computador não dê nem sinal de vida. E às vezes não tem nenhum problema interno no teu computador tirando isso. Às vezes teu computador está 100%. Só não tá com esse botão de liga do painel frontal ali funcionando 100%. A dica sempre é dá uma pesquisada na internet, pega lá o modelo da tua placa-mãe, dá uma olhada lá, vê no manualzinho, no site mesmo vai ter, ensinando a montar o painel frontal, aonde que encaixa cada coisa. Se for o caso, e a tua placa tiver, que nem essa aqui também, é só conectar cada coisa no seu devido lugar. Nesse painel frontal ali a gente tem o botão de liga e o botão de reset. Tem esse LED ali, que é um que fica piscando toda hora, que é o LED de uso de disco ali, que serve só para identificar que o teu HD está sendo utilizado ali, que o teu disco está girando. E esse aqui é o LEDzinho aquele do computador ligado. Então a parte do painel frontal é essa. Eu acho que vocês não vão encontrar mais nenhum problema relacionado ao painel frontal. Então, desde que vocês montem ele da forma correta ali, vocês não vão ter muito problema, não. Assim, a tendência é que esses problemas de energia normalmente fiquem mais relacionados até na fonte e a parte de rompimento de cabos. Então basicamente é isso. Quer comentar mais alguma coisa, Anderson? Não. Tá certo. Aí, de novo, relacionado à fonte, a gente vai ter a nossa fonte de energia. Então, na hora de montar o computador, a gente tem os nossos componentes e eles vão ser alimentados por essa fonte. Então, é necessário que essa fonte tenha potência suficiente para que consiga alimentar de forma eficiente e de uma forma que sobre um pouquinho também de potência. Então, na hora de nós fazermos lá um orçamento, vamos ver o que nós vamos comprar. Na hora de comprar o computador, a gente vai ter alguns sites ali. Eu não coloquei no material extra, mas eu posso colocar ali depois, inclusive vou colocar um site para calcular a quantidade de energia que cada configuração de peças ali vai gastar de energia, para que tu possa escolher a fonte adequada para aquele teu uso ali.
se sobrar tempo até para mostrar o site para eles, né? No final da aula. A gente pode mostrar, sim. Sem problema. Acho que até dá tempo, sim. Mas, enfim, daí vamos lá. Digamos que eu vá lá e saiba que o meu computador gasta-se entre 180 e 200 watts de energia para funcionar ali, normal. Então, a gente vai precisar comprar uma fonte de pelo menos 200 watts. Então, a gente vai lá e vai procurar por uma fonte que tenha essa potência. Então, se for abrir qualquer site para comprar peças e desses aí mais conhecidos aí, tem Kabum, Terabyte, tem... Enfim, tem vários sites para vocês comprarem. Até na própria Amazon tem como vocês comprar componente de computador. Então, vocês vão pesquisar e vão encontrar uma fonte que tenha potência suficiente para aguentar os componentes ali funcionando. Também entra nessa conta caso vocês tenham uma placa de vídeo, no caso uma placa de vídeo off-board, também entra nessa conta aí. Então, caso tu tenha o teu computador gaste 200 watts e a tua placa gaste mais 100, tu vai precisar de uma fonte mais potente, de pelo menos 300 watts, digamos assim, para que tu possa suprir a necessidade de energia ali da tua placa de vídeo. Então, na última aula a gente teve algumas dúvidas sobre essa história de energia. Então, as placas de vídeo mais fortes, assim, mais potentes, elas vão precisar que tu plugue um cabo de energia nelas, que só o slot PCI da placa-mãe não vai aguentar alimentar ela. Então, tu vai ter que tirar da tua fonte mais um pouco de potência para que ela funcione. Então, essa parte de potência aí, digamos que tu tenha um computador que gasta mais do que a tua fonte aguenta, assim. Ele gasta mais potência do que a tua fonte tem. Então, normalmente, quando tu apertar o botão de liga, ele vai fazer uma coisa que vocês vão ver que é bem comum, que é tu apertar o botão de liga, ele vai dar umas piscadas nos LEDs ali da frente e ele vai dar uma giradinha só no cooler e vai parar. Vocês podem testar isso aí. Se vocês pegarem, colocar e excederem a potência da fonte, o computador vai fazer só isso. Ele não tem como funcionar com aquela quantidade de potência. Então, sempre vai ser não recomendado, mas obrigatório, se tu quiser utilizar aquela máquina, tu colocar uma fonte mais potente. Então, sempre também se atentem a essa parte de fonte, que às vezes o pessoal compra qualquer fonte achando que vai dar tudo certo e não é bem assim. Então, deem uma olhada. Quando vocês forem comprar, no site vai ter especificado lá qual é a potência da fonte. E depois ali, para ficar mais simples para vocês, eu também vou largar o site para vocês ali que faz o cálculo do que cada configuração de peças ali vai consumir de energia. Então, é isso. Tudo depende do que tu está colocando no computador, né? Se botar 10 HD, aquelas luzes RGB, tu sempre vai precisar de mais potência. É bem lembrado. HD também gasta energia. Tudo, coloca vários HD, um processador também puxa muita energia, luzes, tudo isso se consome. Tu tem que ter energia suficiente para aguentar todas essas peças. Vamos para o próximo, então. Aí, a gente, nesse momento, a gente já consegue identificar todos os problemas básicos
que a fonte vai dar, sem utilizar nenhuma ferramenta assim e nenhum teste muito absurdo. Basicamente, a gente só está trabalhando com verificar tudo. Verificar os cabos, dar uma olhada em conector e tudo mais. Aí, caso nenhuma desses testes aí surtiram efeito, a gente tem como ainda testar para ver se a tua fonte não queimou de vez. Esse teste ele serve para que tu teste para ver se a tua fonte tem pelo menos potência para ela ligar. Então, não necessariamente se a fonte passar nesse teste, a fonte vai tá funcionando 100%. Mas isso já é mas só de passar nesse teste já é um indício de que ela não pifou 100%. Às vezes é o que eu comentei com vocês, às vezes ela só não tem potência suficiente para aguentar o hardware que vocês têm. Então, eu vou passar um videozinho para vocês aqui, para ficar melhor. Alguma dúvida até agora, pessoal? Os problemas de energia? Podem comentar no chat se tiverem alguma dúvida. Aí esse teste da clipagem da fonte é o mais importante, é o que a gente mais acaba fazendo no dia a dia. Tu suspeita da fonte, em qualquer momento tu faz esse teste. E daí já elimina uma dúvida, né? Se o computador não está ligando, vai lá e testa a fonte. Fonte maior, tu diz maior em potência ou em tamanho, ele? Sim. Uma dúvida ali, já. Uma fonte em potência, tu diz? Tá, vamos lá. Responde a dúvida ali antes, no caso. Do William. 230. Ah, tá. 230 de que o teu computador está utilizando e que tu tem uma de 500. Sim, sim. O problema é tu ter menos energia. Se tu tiver uma fonte de 200 e teu computador está consumindo 230, aí é um problema, ele não vai funcionar. É sempre bom também tu ter uma margem, né? A fonte nunca vai entregar, tipo, 250, mas ela pode entregar um pouco menos. A dica que eu dou para vocês nesse caso aí, da potência da fonte, a fonte é bom tu sempre errar para mais. Então, digamos que teu computador lá gaste esses 200 aí, que nem nós estava comentando. Se tu comprar uma fonte 500, tá ok, 100%. Até porque depois vai que tu queira colocar mais HD, que tu queira colocar uma placa de vídeo no futuro, entendeu? Então, pelo menos tu já tem a tua fonte com energia sobrando ali. O teu computador não vai gastar mais por causa da fonte maior. Ele vai gastar mais quando tu tiver peças que consumam mais. Então, por exemplo, uma fonte de 1000 watts, ela não vai gastar os 1000 watts obrigatoriamente, ela vai gastar o que o teu computador ali vai usar. Digamos, eu tenho uma fonte de 1000 e o meu computador gasta uns 180, 200. Ele vai gastar 180 watts só. O restante da tua fonte vai ficar ali na espera, sem fazer força, sem funcionar. Então, a fonte é um componente que eu recomendo sempre comprar um pouco maior. Então, as fontes de hoje em dia estão vindo com umas capacidades ficou mais padronizado, assim. Então, tu não vai encontrar a fonte de
de 60, uma fonte boa, de qualidade, assim, para pôr no computador. Então, hoje em dia tem bastante, aquelas de 300, 350, 450, 500, ter fonte de tudo que é tamanho. Então, a dica é sempre errar para mais. No caso da fonte, claro. Ela só vai fornecer o que o computador estiver pedindo. Pediu 250 e ela pode fornecer 500, ela vai fornecer 250. E perigo, que o Akashi perguntou ali, pode apresentar algum perigo futuramente. Pode, no caso, se tu tiver tipo, um computador que está pedindo sempre 450, 470 e tua fonte não é de boa qualidade. Às vezes é bom ter uma fonte de boa qualidade, que a gente vai abordar mais no curso avançado, vai ser selos. As fontes possuem selos de qualidade, de diferentes tipos. Isso daí tem mais a ver com o curso avançado, mas a ideia é que tudo tem níveis de qualidade, então a fonte não é diferente. Então, essas fontes aí que o Anderson comentou, que tem vários selos, é que elas passaram por alguns testes e elas, na composição delas ali, vão ser usados componentes de melhor qualidade e tudo mais. Então, tem várias marcas que vão ter fontes boas e daí, então, tudo é uma questão de dar uma pesquisada ali. Mas, depois no curso avançado, que daí é mais aprofundado nessa parte mais teórica, assim, e vocês vão ver também a respeito desses tipos de selos de fonte e tudo mais. Tem até, inclusive, alguma coisa a ver com também essa parte de calcular o que o computador vai consumir e tudo mais. Então, se alguém tem mais alguma dúvida, pode falar, não tem problema. Só digitar no chat. Tá. Então, eu queria voltar para essa parte da clipagem ali. A ideia é que, então, a gente... Teu computador lá, fez todas as checagens ali, tu já testou para ver se teu computador tá com algum fio arrebentado, algum conector estragado. E aí, não funcionou. Então, vamos lá. Vocês não vão precisar tirar de dentro do computador a fonte se não quiser. Mas aqui, para ficar melhor, aqui o cara até tirou, fica melhor. Eu também gosto de tirar até para ver como é que tá funcionando. Então, primeiro de tudo, vocês vão ter uma fonte. Vocês vão precisar de um clipe de papel. Então, primeiro de tudo, dá uma olhada na voltagem ali, tudo direitinho. Testa ali. Ele até trocou para 115. Vocês vão fazer o seguinte: peguem um clipe de papel, vocês vão fazer como se fosse. Vocês vão fazer um negócio que é chamado jumper. Então, vocês vão pegar o conector ali. Esse conector é o conector de alimentação da placa-mãe. Então, a ideia é que vocês testem para ver se a fonte está funcionando, fazendo ela funcionar, literalmente. Isso daí é meio que imitando o que ela vai fazer quando o computador estiver ligado. Então, vocês vão pegar dois desses fios aqui todos. Assim, pode ser qualquer um, mas o que a gente vai utilizar vão ser um positivo e um negativo. Normalmente o pessoal usa esses dois aqui. Então, vocês pegam um conector de frente com a parte do clipe aqui, do encaixe de frente para vocês. E vocês vão contar aqui. 1, 2, daí no terceiro e no quarto, vocês vão encaixar esse clipe de vocês. Aqui eu vou deixar rodar. Geralmente é no verde e no preto, né? Geralmente é no verde ou no preto. Olha assim. Então ali, ó, vocês vão ver, ele vai fazer o clipezinho.
Ó, ele fez até no quarto e no quinto pino ali, ó. Pode ver que eu falei para vocês fazerem no terceiro e no quarto. Mas dá também no quarto e no quinto, sem problema nenhum. A ideia é que vocês tenham um positivo e um negativo para fechar a corrente aqui. Então, assim que vocês fizerem, colocarem o clipe aí, vocês vão pegar a fonte e vão conectar na tomada. Da mesma maneira que como se vocês fossem colocar no computador funcionar. Aí vocês ligam essa chave, quando vocês ligarem a chave, a ideia é que a fonte de vocês comece a girar o cooler dela, esse cooler aqui que resfria. Então, ali no vídeo, dá para ver direitinho, essa fonte dele está funcionando. Mas ali, na hora dele fazer o teste, vocês podem ver que a fonte vai girar o cooler. Então, esse, na maioria dos casos, é um indício de que a tua fonte está funcionando da maneira correta. Então, eu só queria comentar com vocês que esse teste aqui, que é simples mesmo, assim, não precisa ser um clips, pode ser qualquer outra coisa de metal. Já vi gente fazer com uma pinça, já vi gente fazer com chave Phillips, já vi fazer de várias formas. Então, quando vocês fizerem isso, e se a fonte vocês girar esse cooler, significa para 90% dos casos de que ela não está pifada. Então, aí vem outros problemas. Pode ser que essa fonte não tenha potência suficiente, que é o que a gente comentou. Então, vamos lá. Tu pega o teu computador de novo, liga lá e ele só acende os LEDzinhos e logo em seguida ele já desliga de novo. Então, normalmente é um indício de que a fonte não tem potência suficiente para funcionar. Mas, caso a gente faça esse teste, ou o cooler gire, e tu saiba que a tua fonte tenha potência suficiente para funcionar, para que o teu computador funcione, aí pode ser que a tua fonte esteja com algum problema interno nela. Aí, de repente, a tua fonte é de 200 watts e ela perdeu um pouco de eficiência. Aí pode ser que ela não esteja entregando a potência suficiente pelos cabos ali. Digamos que tu pegue lá o teu conector do processador e tu teste. Às vezes a tua fonte não está entregando a potência suficiente ali naquela saídinha ali. Então, aí a gente vai precisar de uma ferramenta chamada multímetro. O multímetro é uma ferramenta que o pessoal que é eletricista, o pessoal que trabalha com eletrônica usa bastante. Então, se for o caso, vocês vão e quiserem testar, vocês vão precisar usar um multímetro para isso. No curso avançado ali, vai ter uma parte mais específica de como usar o multímetro e de que maneira vocês descobrem vocês conseguem ler ali e tudo mais, as voltagens de saída da fonte. Mas, assim, normalmente, a gente vai ter escrito aqui no próprio adesivo, na lateral da fonte, ali, de novo, contém todas as informações. Então, é só comparar o resultado que está no multímetro com as tensões de saída aqui da fonte. Então, logo em seguida ali no avançado, vocês vão ver como é que usa o multímetro. É bem simples mesmo. Quem quiser ir aprendendo já, ter um pouco de noção, a gente postou no material extra um vídeo gravado pelo professor Eric, ele não está mais no curso, ele explicando direitinho como usa o multímetro.
A gente achou mais didático a deixar a aula gravada ali dele, que está muito mais bem explicada, porque ele é mais da área que a gente, dessa área de teste e tudo mais. Então vocês têm ali a aula, que o Anderson comentou, para assistir lá no Classroom. Então, caso alguém ainda não tenha acesso ao Classroom, pegue e me avise ali depois. Ou então, peça ali até pelo grupo do WhatsApp, se vocês quiserem, eu posso postar a aula ali no WhatsApp, porque ela é gravada e ela tá postada no YouTube, então vocês conseguem assistir, mesmo sem ter acesso ao Classroom. E daí, ali nessa aula, tem tudo bem detalhado, até de como fazer alguns outros testes ali, inclusive. Também ali na parte material extra, a gente deixou um material específico do multímetro e de como usar, caso vocês queiram alguma coisa mais técnica ainda, assim. Então, não é nada absurdamente difícil, assim, de entender esse conteúdo mais técnico que a gente escreveu lá. Mas é para caso o pessoal já tenha mais afinidade já em mexer com essas coisas. Vocês podem dar uma olhada ali, que não tem mistério. Dessa parte de clipagem é isso. Alguma dúvida? O que é para tirar mais da parte de clipagem é isso. Começou a girar, provavelmente não é a fonte, se o cooler girar. Se não girar, mesmo fazendo esse teste, substitua a fonte na hora, que o teu computador provavelmente vai voltar a funcionar. O que o Anderson falou é uma coisa que assim, na maioria dos casos vai funcionar. E então a ideia é que a gente resolva os problemas com o mínimo de estresse e de material possível. Até então, o que vocês precisaram é de uma tomada e de um clipe de papel e uma chave Phillips, porque normalmente o computador vai estar fechado, então vocês vão ter que abrir ele ali. Normalmente são 2 parafusinhos ali, Phillips. Então, o ideal é que a gente use o mínimo de ferramenta possível. Aí também, para usar, tem que tomar bastante cuidado com a fonte, né? Porque ele é do computador, ele é o único componente que pode apresentar risco, né? Então, sempre tome bastante cuidado. É. A questão da fonte ali, não tem como a gente conectar errado ali também, assim como todos os outros componentes. Não vai ter como a gente conectar errado. Mas, às vezes a gente, num descuido ali, a gente pode encaixar meio mal e quebrar os conectores ali. Pode acontecer. Não tem nada de errado nisso. Também a fonte é a única coisa que é conectada na luz, né? Diretamente. Então, a dica é, na verdade, não abrir a fonte ali. Vocês vão ter a fonte de vocês ali. E aqui tem os parafusinhos ali. Não vai fazer muita diferença vocês abrirem essa fonte aqui ou não. Porque se ela tiver queimado, vai ser um trabalho diferente para vocês consertarem ela. Então, a ideia é que a gente pode recondicionar essa fonte, pode recondicionar a fonte, pode consertar, enfim. Mas aqui a gente está trabalhando com caso a gente tenha problema, a gente substitui mesmo. Então, não é legal a gente ficar mexendo aqui dentro, porque pode ser que tome um choque, pode ser que piore ainda a situação, entendeu? Às vezes tu vai lá, acha que o teu problema é na fonte e tu simplesmente começa a abrir ali e a mexer e quando vê tu encosta em alguma coisa com um negócio na tomada e aí tu acaba queimando a fonte, que às vezes não era nem o problema, às vezes tua fonte estava ok, era outra coisa. Ou então tu acaba tomando um choque também. Já aconteceu já várias vezes comigo também. E então é interessante vocês tomarem cuidado com isso.
Então, basicamente, os problemas de energia que a gente vai ter no nosso dia a dia vão ser esses. Além dos problemas de energia, além desses problemas de energia relacionados diretamente com a fonte, tem também aquela parte dos componentes. Aí, às vezes, vamos lá, o meu computador, eu ligo o meu computador, ele fica girando lá o cooler da fonte, não tem nenhum cabo arrebentado, ou então tá tudo conectado, tudo bonitinho ali, mas o meu computador liga e não aparece vídeo nenhum. O problema de energia relacionado a isso, muitas vezes, é o é também o teu HD ou até o teu processador está com algum problema ali também. Então é importante a gente ressaltar isso aí. Outra coisa também que é legal a gente comentar é que os outros componentes, no caso, os de armazenamento ali, o HD, SSD, eles têm uma plaquinha interna. Então essa placa ali também pode queimar. Então às vezes o teu computador está ligando lá. Quando a gente liga o computador, ele vai fazer um negócio ali. Quando a gente aperta o botão de liga lá, ele sempre aparece aquela tela preta, aquele negócio diferente ali e tal. Aparece às vezes a marca da placa e tudo mais. E ele vai fazer o que a gente chama de post. E o post ele é uma verificação é uma verificação que o computador faz para ver se está tudo funcionando bonitinho. Então, quando tu liga ali, normalmente ele vai acusar todos os componentes ali. Vai aparecer ali, primeira coisa, aparece ali, o nome da placa-mãe. Vai aparecer ali que ele acabou de testar a memória RAM. Vai aparecer também que ele acabou de testar os outros componentes. Ele tem HD, SSD e tudo mais. Às vezes, quando teu HD queimou, pode acontecer pode acontecer lá de ele não acusar no post ali naquela tela preta. Então é interessante vocês estarem sempre atentos a essas coisas. Então, caso não apareça ali, caso não a gente não veja ali o HD, por exemplo, então pode ser que ele tenha queimado. Na próxima aula até, inclusive, a gente vai abordar isso com mais calma. E a gente também tem mais ainda alguns outros tipos de problemas. Da parte de energia, acho que é isso. Então, a ideia, de novo, vou comentar, a ideia é que a gente resolva os problemas com o mínimo possível, assim, não de trabalho, mas com o mínimo possível de recursos. Essa é a palavra. Então, eu não sei, tem mais alguma coisa para falar, Anderson? Eu queria comentar com eles mais algumas coisas. Acho que por mim é isso. Problemas de energia são esses mesmo. Tá. Então tá. Alguma dúvida também do pessoal? Isso. Tá. Vamos lá. Agora eu queria comentar com vocês um negócio mais assim, mais informal, que é eu queria falar sobre dia a dia. Então, quando a gente trabalha consertando computador, ou então até mesmo quando a gente tem um computador em casa, e às vezes dá bastante problema, mais que os da rua, a gente se depara com esses problemas aí. Então eu queria comentar com vocês a respeito de umas experiências minhas trabalhando com isso. Então, a respeito de energia,
a gente tem o gabinete do computador. Como a gente já comentou, a gente tem a fonte e tem os outros componentes ali dentro. E a ideia do gabinete é que esses componentes fiquem protegidos ali dentro. Protegidos de que a gente, para que a gente não encoste, para que a gente não, para que a gente, enfim, para que o cara não mexa mesmo. A ideia é que quanto menos o cara mexer no computador, melhor. E também o outro motivo da gente ter um gabinete e ele tá fechado é que para que não entre poeira para dentro do computador. Mas normalmente quando vocês abrirem o computador, vocês vão ver ele vai estar podre de sujeira. Muita coisa Independente assim do lugar que vocês deixem o computador. Mesmo se for num lugar limpo, então o pessoal comenta muitas vezes que se deixar o computador no lugar mais alto, ele não vai ficar sujo dentro, ele vai pegar menos poeira, mas de qualquer forma ele vai sujar. Um problema que ocorre bastante é dessa sujeira atrapalhar o funcionamento elétrico e eletrônico ali do computador. Então, muitas vezes, o problema de energia não é relacionado à peça nem ao computador especificamente. Muitas vezes tu vai lá e pega e testa para ver se o computador está ligando. Já aconteceu comigo várias vezes de eu entrar na sala da pessoa, testar o computador, mexer ali em tudo e ele não dá sinal de vida. Eu pegava o computador, levava lá para onde a gente trabalhava, para nossa sala. Quando eu abria ele, eu vi que ele estava podre de sujeira dentro. Então, às vezes tu vai se deparar com esse monte de sujeira e tu vai limpar. Não por causa de algum problema, mas mais para tu enxergar, para ver o que está acontecendo ali dentro, tudo mais. E muitas vezes essa sujeira, só de tu limpar, o computador volta a funcionar. Às vezes a poeira ali dentro ela umedece e pode deixar em curto alguns componentes ali da placa mãe, principalmente. Então ocorre do computador pifar de verdade e por causa da poeira, especificamente da poeira. Então, às vezes, uma limpeza ali dentro resolve o problema. Outras vezes não vai ter o que fazer mesmo. Vai acontecer de dar esses outros problemas, mas muitas vezes a gente consegue só com limpeza resolver essa incomodação aí. Do jeito que a gente trabalha, a gente sempre limpa primeiro o computador. Antes de procurar qualquer problema, verificar qualquer peça, a gente dá uma boa limpada no computador para depois enfrentar os problemas que ele tem. Sim. E aí a dica é sempre tentar manter o computador limpo. Porque às vezes a sujeira não vai atrapalhar em nada. Às vezes vai dar esse problema que eu comentei sobre essa história aí de dar curto em algum componente e a placa não ligar, mas tem um terceiro ponto é que às vezes a sujeira em alguns lugares, principalmente mais úmidos, pode ser que essa sujeira ela umedeça a ponto de dar um curto no componente importante ali da placa e tu apertar para ligar o teu computador e a tua placa mãe queimar de verdade. E aí isso aí vai te dar um prejuízo maior. Então meio que não vai ter como prever quando que a quantidade de sujeira vai atrapalhar, mas a dica maior de todas é tenta manter o computador sempre bem fechado ali. Claro que os gabinetes têm a parte para entrada e saída diária ali e tudo mais. Mas eu falo a respeito de, por exemplo, pessoal, tem gente que gosta de usar o computador sem a tampa lateral ali. Então, isso aí pode não parecer nada, mas não, às vezes não é interessante. Então, tentem manter o computador
ali fechado, tudo direitinho. Tenta manter ele limpo. Então tem tudo isso. Essa parte de limpeza aí, apesar de ser a coisa mais simples do mundo, é uma coisa que é bem recorrente, assim, sabe? Resolve Então, muitos problemas, né? Só limpando. exatamente. Resolve bastante coisa. Bom, da minha parte hoje é isso. Acho que a gente pode encerrar, mas caso alguém tenha alguma dúvida, de novo, podem perguntar aí. Quero também falar para vocês entrarem no grupo ali do WhatsApp, se quiserem também. Eu até tô colocando o link no chat ali agora Se alguém mesmo. não estiver ainda no grupo, só entrar. Outra coisa que eu quero comentar com vocês é que a gente vai lançar agora um questionário relacionado a problemas de energia para vocês fazerem ali também. A princípio, ele vai estar nessa mesma linha do anterior, é bem simples, sem muita enrolação e sem muita dificuldade. E da minha parte é isso. Quer comentar mais alguma coisa? Só isso, né? Vai mostrar para eles o exercício ou só postar? Não, deixa para eles dar uma olhada depois. Então tá. Importante vocês responderem. Só para testar o conhecimento de vocês, né? Na verdade, também para que a gente saiba que vocês existam, porque a Não. gente quer saber se vocês estão fazendo o curso mesmo. Sim. Aí segunda a gente vai corrigir isso também. Do mesmo jeito que a gente corrigiu de semana passada. Então acho que por hoje era isso, então. Pessoal, vocês estão liberados, então. Um pouco mais cedo, 8 minutos mais cedo. Uns Obrigado por minutinhos. comparecer. Valeu. Então Tchau. tá, boa noite para vocês, pessoal. Tchau, Boa tchau. noite. E até a quinta-feira. Quinta? Não, segunda? Boa noite. Boa noite. Segunda-feira, eu tô perdido. Não. Não, já tive. Segunda-feira, próxima. Até o Akashi sabe, tu não sabe o dia da. Pausar a gravação.